Na página 85, construa sua hipótese para justificar o uso do sujeito no verso "Um dia me disseram". O sujeito, ele é indeterminado porque a sua identificação é irrelevante. Na questão A, que tipo de sujeito é empregado? Aqui. É empregado no verso quando disseram. Sujeito indeterminado. Ninguém sabe se foi eles, quem foi, né? Então, ele é indeterminado. Por que eu uso... Só um minuto. Por que o uso desse sujeito é adequado ao texto? A identificação do sujeito não acrescenta informações relevantes, porque é o mesmo sujeito explicitado no primeiro verso. Questão C. Qual é o sujeito nos versos "ficou muito espantado" e "achou uma barbaridade" porque ele está oculto? O sujeito de ambos é um César naturalista e está oculto. Ele está oculto. Vamos lá à próxima atividade. Questão A. Na fala do garoto, a oração "mãe" chamam de obsoletos. Apresenta sujeito indeterminado. No entanto, é possível perceber a quem o predicado se refere. Explique essa ocorrência. No contexto, para perceber que se refere-se aos colegas de classe. Então, no contexto, a gente percebe que ele refere-se aos colegas de classe, ok? Procure no dicionário o registro e registre o significado de obsoleto. Antiquado, não é antiquadro, é antiquado, arcaico e fora de moda. Questão 10. Na frase a seguir, sublinhe as orações sem sujeito, naqueles em que houver sujeito, indique-o. Então, vamos lá. Questão A. Ficou confiantes os brasileiros, que é sujeito, amanheceram de verde e amarelo, sujeito, brasileiros. Na questão B, olhou o relógio, logo amanheceria. Sujeito oculto, ele e ela. Logo, amanheceu é a oração sem sujeito. Amanheci com os passarinhos namorando. Sujeito oculto. Por quê? Amanheci, eu amanheci, né? Sujeito, então o sujeito é oculto, eu, e os sujeitos são os passarinhos. Ontem choveu granizo na minha cidade. Sujeito, granizo. Questão E. Chovia sorrisos na distribuição de presentes. O sujeito aqui, sorrisos. Questão F. Era noite quando cheguei. Era noite, oração sem sujeito. E o sujeito, oculto, eu. Porque, ó, aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Era noite quando cheguei. Quem chegou? Eu, né? Então, a noite é oração sem sujeito e o sujeito aqui ele está oculto. Questão G. Faz muitos anos que não viajamos para a praia. Faz muitos anos. Somos nós. Oração. Ó, eu fiz até uma setinha, tá, para vocês verem. Faz muitos anos. É o sujeito oculto nós. O que sobrou que não viajamos para a praia? Perdão. Faz muitos anos. É uma oração sem sujeito. Ó, faz muitos anos é uma oração sem sujeito. E o sujeito oculto aqui, que não viajamos para a praia. Quem? Nós. Então, ficou dessa seguinte forma.
Sujeito oculto, nós. Venha para dentro, menino. Está relampejando. Sujeito oculto, você. E é uma oração sem sujeito. Na questão 11, pessoal, lá embaixo, os versos aqui se repetem no meio do caminho tinham uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Indicam a rotina e a permanência dos obstáculos ao longo da vida. Do ponto de vista gramatical, nesses versos o verbo ter é empregado em sentido bastante frequente na linguagem oral. Qual é o sentido? Que outro verbo poderia ser empregado em seu lugar, sem modificar o sentido dos versos? O verbo ter foi usado no sentido de existir, de haver. Na questão B, qual é o sujeito e o predicado nesses versos repetidos? Em nenhum dos versos há sujeito. Os versos inteiros constituem um predicado. Pessoal, eu já volto na próxima página com vocês.